pergunta é: qual o melhor aparelho ortodôntico? Se você caiu nesse vídeo, provavelmente você não quer saber qual o melhor aparelho ortodôntico. Você quer aceitação. Vamos discutir isso? Olá pessoal, eu sou o Marco Damasceno e hoje a gente vai tentar responder essa pergunta: qual o melhor tipo de aparelho ortodôntico? E para fazer isso a gente tem que fazer uma revisão do que é a ortodontia e quais são os tipos de aparelho que existem ou que já existiram. E o primeiro deles foi o aparelho de Fouchard, por volta de 1725. Esse aparelhinho que está aparecendo aqui, eu quero dizer para vocês que, apesar de rudimentar, apesar de todo estranho, esse era o melhor aparelho na época, porque era o único aparelho. Ali começou a se estudar a ortodontia, ter as primeiras ideias sobre ortodontia e as possibilidades de movimentações dentárias. Depois disso aparece, já há bastante tempo depois, por volta de 1887, aparece os primeiros aparelhos fixos blindados, como esse aqui, do Edward Hartley Engel. Aqui sim começam as movimentações melhor orientadas, melhor sistematizadas. E assim a ortodontia vai crescendo, vai se desenvolvendo, até que aparece, por volta de 1972, um trabalho chamado As 6 Chaves para uma oclusão normal, ou alguns dirão oclusão ótima. Esse era um trabalho de Andrews, e que eu considero até hoje o trabalho mais importante da ortodontia. Observem ali que tem um monte de tracinho nesses dentes, né? Esses tracinhos significam ângulos, compensações de inclinação, posicionamentos. Esse cara foi gênio pelo seguinte: ele, ao invés de tentar descobrir os mistérios da ortodontia, ele fez aquilo que hoje se chama de engenharia reversa. Ele pegou várias pessoas com dentições funcionais, sem problemas de articulação, sem dor, esteticamente aceitáveis, e falou: olha, esse grupo de pessoas provavelmente tem uma série de características que torna essas mordidas, essas bocas excelentes. Então nós vamos estudar o que essas pessoas têm e a partir daí nós vamos delimitar uma série de posicionamentos, angulações e eixos de trabalhos dos dentes. Assim ele descobriu uma série de dados, ele montou uma série de dados que descreviam aquilo que seria, entre aspas, uma mordida, uma boca funcional. A partir desse cara, de Andrews, começam a aparecer aquilo que nós chamamos de técnicas e prescrições. A grande maioria delas baseadas nas ideias de Andrews e com pequenas diferenças de um ângulo para cá, um ângulo para lá, que se justificava por uma condição racial excepcional, por uma condição de padrão muscular diferente. Então, os diversos autores vão criando aquilo que nós chamamos de técnicas e prescrições, para criar, entre aspas também, novos tratamentos. Só que tudo ainda baseado nas ideias de Andrews, que são prevalentes até hoje. Assim a gente tem técnicas de Begg, Edgewise, Statewide, MBT, bioprogressiva, MD3, Ricketts, capelosa, ortodontia lingual, ortopedia funcional dos maxilares, brackets autoligáveis, que na verdade são autoligantes, técnicas de Tweed, arco de canto, Alexander, Vigorito, enfim, uma infinidade de técnicas. Quando surgem essas infinidades de técnicas, surgem juntas as prescrições. As prescrições são o quê? Para você fazer exatamente o que se determina, o que se apologiza nessas técnicas, você tem que fazer um curso específico para aprender aquela técnica, e tem
os componentes, as pecinhas específicas também. Então cria-se a partir daí um mercado. Sim, cria-se um mercado. E esse mercado vai desde o aprendizado de uma determinada técnica até, no final da linha, a compra e venda dos produtos oriundos dessa técnica. Isso tudo é comércio, tá? Então vamos lá, vamos começar em alguns rudimentos da ortodontia. Por exemplo, há 30 anos atrás, aqui no Brasil, existia uma febre chamada ortopedia funcional dos maxilares, que ainda existe hoje, tem bastante gente que usa, onde se preconizava principalmente usar esses tipos de aparelho aqui, ó, que eram os aparelhos removíveis. Vocês estão vendo ali embaixo no cantinho um aparelho assim transparente? Esse aí é o que hoje está sendo a moda. Esse é o tal do aparelho invisível, que na verdade os ortodontistas vão chamar de dispositivos alinhadores. Eles não vão falar que são aparelhos ortodônticos. Há uma certa distinção deles, eles não são aparelhos ortodônticos, né? Vamos conversar mais sobre isso daqui a pouco. Os aparelhos ortodônticos em geral, esses que nós conhecemos e vemos com maior frequência, são esses aqui, os aparelhos fixos. Que pode ser o tradicional, esse metálico, pode ser o transparente, pode ser o fake aparelho, que é esse todo coloridinho que o pessoal colocava porque achava bonito, pode ser o aparelho lingual. Aliás, uma bela opção. Eu quero usar um aparelho, mas quero que ninguém veja. É esse aqui, gente, o aparelho lingual, tá? Não é aparelho invisível, não. Se o seu mote é esse aqui é o aparelho. Vamos conversar um pouco, então, sobre como trabalham esses aparelhos. Basicamente, nós temos um fio ortodôntico que passa por dentro de uma pecinha como essa. Essa pecinha se chama bracket. No bracket tradicional, o bracket normal, não havia angulações. Existe só essa passagem no meio onde a gente prende com uma borrachinha um fio ortodôntico que vai guiando os dentes. Aí lembram do Andrews? O Andrews falou assim, olha, o canino tem que ter 9 graus. Aí o que fizeram? Criaram brackets, como esses aqui, por exemplo, nos aparelhos autoligantes, só que foi antes, em uma outra técnica, em que se aplicava ângulos, torques nos dentes através do uso de fios retangulares perfeitamente encaixados naquelas caixinhas, naqueles slots. Qual a diferença de um aparelho autoligável, que é esse aqui, para um aparelho tradicional? É que tem uma portinha de metal na frente e que, teoricamente, o fato de haver contato apenas entre o metal do fio e o metal do slot e da portinha deslizaria melhor o bracket, portanto o dente, e seria mais rápido o tratamento. Há 5, 6 anos atrás, esse era o aparelho da moda. Quem não estivesse usando esse aparelho estava por fora. Todo mundo queria falar que usava um aparelho autoligável. Na verdade, esqueceram de dizer que se você pegar um fio metálico liso deslizando numa borrachinha cheia de saliva, o índice de atrito é menor do que metal com metal. Então, portanto, isso aqui era furado. Estou cometendo um sacrilégio. Haverá colegas que vão aparecer aqui e falar, isso é um absurdo o que você disse. Mas infelizmente é assim, colega. Borracha desliza melhor com metal do que metal com metal. Não vamos discutir física, né? A mesma coisa, isso numa moda mais ou menos temporal àquela, foram os brackets invisíveis, transparentes, que podiam ser de cerâmica e podiam ser de safira, que não tem nada a ver de safira, é um plástico ou é uma cerâmica qualquer. A diferença deles é que um é branco e o outro é transparente. O que isso muda? Absolutamente nada, mas também houve uma época que essa era moda, todo mundo tinha que usar, era esse tipo de aparelho, porque esse era o bom. Diferença dele para os outros, em termos de funcionalidade? Nenhuma, a mesma coisa, mas era uma moda. E a moda de agora, a gente sabe, é essa aqui, tá? São os alinhadores invisíveis. Tá.
Deixa eu tentar fazer você entender isso. Não é que é um aparelho excepcional, é que é uma moda. Se você gosta de moda, espere mais 2 ou 3 anos que vai aparecer um aparelho com ímã, um aparelho com luzinhas brilhando, um aparelho... Porque por trás desses aparelhos, na verdade, existe uma série de condições que a gente vai destrinchar um pouco mais pra frente. Mas basicamente, se você caiu nesse vídeo, você veio nesse vídeo para ouvir sobre isso aqui. Agora vamos falar das coisas desse aparelho, assim, que não são ditas. Primeiro, ele é invisível. Não, ele não é invisível. Ele tem material Smart Crack. Não, gente, é poliuretano, é plástico, tá? É confortável? Não, gente, não é confortável. Se você usar uma placa, já usou uma placa de bruxismo, um aparelho de contenção, é a mesma coisa, tá? Esse tratamento depende da colaboração do paciente, que para mim é um dos maiores problemas da ortodontia. Porque os pacientes chegam pra gente perguntando quanto tempo que vai durar o tratamento, só que quebra aparelho, falta sessões, não higieniza corretamente, não usa os dispositivos que a gente pede para usar. Náuseas. Há pessoas que têm náuseas com aparelhos que ficam dentro da boca. Dá mau cheiro, o custo é mais alto até por ser um modismo também, a controlabilidade dele é menor, ou seja, o ortodontista tem menos capacidade de controlar, tanto é que tem que colocar umas resinazinhas chamadas attachments para poder ajudar nas movimentações. E é indolor? Não, gente, não é indolor. Toda movimentação ortodôntica origina um certo grau de dor que é variável de pessoa para pessoa, não depende tanto do aparelho, tá? Vamos discutir por que agora todos dizem que esse é um aparelho que tem que ser usado. Eu quero lembrar para vocês de uma propaganda de TV muito antiga, e eu assisti a ela quando criança, e eu assim pensava, gente, que coisa maravilhosa que eles fizeram nessa propaganda. Olha que legal, vamos assistir isso aqui. Vamos por ordem no galinheiro. Você passou a vida inteira comendo caldo de galinha americana ou de galinha suíça. Experimente agora a legítima galinha caipira brasileira da Arisco. Por quê? Bem, porque a galinha caipira da Arisco é a única que contém cocoricó. Galinha caipira da Arisco, a única que contém cocoricó. Bom, viram? Então, usaram um aparelho invisível, usaram um aparelho Smart Crack, usaram um aparelho transparente de porcelana, um bracket angulável ou um autoligável. Isso tudo, gente, é cocoricó. As pessoas gostam de comprar cocoricó. Na época desse propaganda, desse caldo de galinha, vendeu-se absurdo, simplesmente pelo fato de que esse caldo de galinha tinha incorporado ele cocoricó. As pessoas querem esse tipo de coisa, isso se chama objeto de distinção. O que é isso? Sabe esse cara aqui, ó, Dr. Ray, Robert Ray, um brasileiro que mudou-se para os Estados Unidos, teve uma vida de sucesso como cirurgião plástico e tal e coisa. Aonde ele vai, absolutamente aonde ele vai, ele tem um estetoscópio pendurado no ombro. Essa foto é dentro de um avião e ele está com um estetoscópio pendurado no ombro. Isso quer dizer que de repente ele pode precisar desse estetoscópio para salvar a vida de alguém? Não. Quando ele vai ao banheiro usar o vaso sanitário, ele vai com o estetoscópio para dentro do banheiro. Isso quer dizer que ele vai precisar desse estetoscópio lá para ouvir o coração dele enquanto ele está fazendo suas necessidades fisiológicas? Não. Esse estetoscópio, gente, é o objeto de distinção, é aquilo que torna ele uma pessoa diferente das outras. É a mesma coisa que as pessoas buscam, por exemplo, num aparelho Smart Crack. Elas querem o quê? Elas querem a distinção. Eu uso aquilo que é mais caro, aquilo que é mais novo, aquilo que é mais tecnológico, e poucos se importam em saber se realmente tem uma boa funcionalidade ou não. Hoje
a moda e o objeto de distinção é tatuar o antebraço. Veja bem, há 3 anos atrás, 4 anos atrás, era um absurdo alguém tatuar o antebraço, mas agora todo mundo tatua, porque é diferente, é bacana, é algo que distingue você. E estão esquecendo que de tão popularizada essa prática, vai deixar de ser algo que distingue. E daqui a 20 anos as pessoas vão olhar na rua aquele monte de velho com um monte de tatuagem que não tem nada a ver nos braços, e aí vai mudar o foco econômico desse modismo, que hoje é dos tatuadores, que estão trabalhando bastante. Aliás, sugiro Lília Queiroz, em Goiânia. E daqui 20 anos teremos um novo movimento econômico dos cirurgiões plásticos para poder retirar essas tatuagens que agora são um modismo, tá? Quer fazer tatuagem? Faça. Seja feliz. Quer usar um estetoscópio no ombro? Use. Seja feliz. Quer usar um alinhador invisível? Use, seja feliz. Mas lembre-se que, desde o começo disso tudo, você é sugestionado a comprar um determinado objeto de distinção sem se importar se aquilo é adequado ou não para você. Basta você ver que o casal garoto propaganda desses alinhadores invisíveis é esse aqui, ó. Que quando eram adolescentes, crianças, já tinham os dentes alinhados e limpos e tal coisa. Eu não sei por que eles são usados como garotos propaganda com esses aparelhos invisíveis. Se eles não tinham problema, por que estão usando os aparelhos, né? Então é isso, as pessoas querem comprar esse objeto de distinção. E quando os nossos pacientes chegam nos nossos consultórios, eles querem saber, pela ordem, o preço. Segunda coisa, eles querem ouvir promessas. Olha, vai demorar 2 anos, olha, vai ficar assim, olha, você... Essa é a segunda coisa que as pessoas querem. E, em terceiro lugar, não menos importante procurado, é justamente esse objeto de distinção que as pessoas querem. Quando nós fazemos os cursos de ortodontia, das diversas técnicas que há, alguns professores falam o seguinte: olha, se você vai fazer uma viagem, o que você prefere? Viajar num Fiat 147 velho ou numa Ferrari? Eu ouvi tantas vezes isso, até que um dia eu falei para um dos professores: olha, professor, dependendo da viagem, eu vou preferir o Fiat 147, o Fusquinha, eu vou preferir um outro veículo, até um cavalo, um jumento. Porque há terrenos em que a Ferrari não anda bem. Há resultados que a Ferrari não vai conseguir resolver. Eu queria que vocês ficassem muito atentos com esse tipo de coisa e procurassem no profissional seu de ortodontia a qualificação, o entendimento, e não procurassem neles um pacote fechado de ilusões, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui alguns casos, são casos que eu tratei e que eu não usei Ferrari. A Ferrari não andaria nesses terrenos. Eu sou o Marco Damasceno. Eu espero para você pro nosso próximo bate-papo. Valeu, galera. Olha aí.